Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que estejamos bastante receptivos às bênçãos desta casa. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Eu frequento o Kardec às quartas-feiras. Venho com a esposa, com os filhos, eles participam da mocidade. E eu fico sempre sentadinho aí, ouvindo e aprendendo também. É muito importante, né? O que se convencionou chamar o movimento espírita de palestra, né? Porque a responsabilidade de quem está aqui em cima do palco falando é muito grande, porque a palavra depois proferida não tem como voltar atrás, né? E então nós temos esse compromisso com a doutrina espírita, com Jesus, de transmitir o maior número possível de referências positivas, de palavras de otimismo, né? Mas quem compõe a palestra não é só o orador, tá? Por mais que ele prepara, que ele estuda, que ele se dedique ao bom desempenho do estudo, da pesquisa e da palestra, há necessidade também da comunhão de pensamentos de todos aqueles que fazem parte da casa, dos espectadores, né? Tudo vibra em torno de energia. Quanto mais pensamentos bons nós emitimos para o palestrante, para o orador, maior será a possibilidade de suas palavras entrar em sintonia, em conexão com as nossas necessidades mais íntimas. Tá? Então é legal a gente poder vir para cá, mas imbuído também do desejo, não só de aprender, mas também de coparticipar do bom desempenho do trabalho da casa, do momento do passe. Tá? Tudo é uma questão de receptividade. A vida é assim. Tá? E na palestra de hoje, que vocês perceberam o tema perdão e liberdade, né? Está totalmente em conexão com a mensagem que foi lida no início, né? Sobre melindres. Tá? E lá fala, num determinado momento, que não vale a pena conservar ressentimentos, né? Isso é uma grande verdade, né? Não vale a pena porque a gente não pode mudar o passado. O que a gente pode fazer é melhorar o presente para um futuro melhor, mas o passado não dá mais para ser mudado, né? A não ser que nós aprendamos hoje para vivermos o presente, vivermos o futuro, e quando esse futuro se transformar em passado, ele ser melhor. A ciência já descobriu, já a pesquisa científica que o nosso presente dura muito pouco, dura só 3 segundos. Tá? Em 3 segundos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós realizamos, se transforma em passado. E a construção da nossa felicidade está basicamente alicerçada no nosso passado. No nosso passado até aqui, de 3 segundos atrás. Então esse tema perdão e liberdade, eu escolho fazer esse tema porque o período para se conquistar essa virtude, este período, ele é fértil. Nós estamos num período de fertilidade da semente divina que Deus colocou em nós. Porque é uma época, o mês de dezembro, que mais se pensa em Jesus, que mais se fala em Jesus, que mais se deseja Jesus. Por mais que seja simbólico, né? Mas a presença de Jesus na vida, ela tem que transcender a ideia do simbolismo e partir para a realidade. Porque é aí que nós vamos nos sentir em paz, sentir feliz, né? Mesmo passando pelas adversidades. Então o perdão, essa época de Natal, os nossos corações, eles ficam mais acessíveis, mais maleáveis, né? Nós começamos a pensar no próximo, no outro, nas confraternizações, mas sabemos, por outro lado, que o perdão, ou a falta do perdão, escraviza o indivíduo. Por isso que chamamos a palestra de perdão e liberdade. Porque quem perdoa é livre.
André Luiz disse que quem não perdoa carrega peso desnecessário. Tá? Mas a dimensão do perdão ela está diretamente ligada na maneira como eu vou me relacionar com o outro. Tá? Então é sobre isso, a construção do nosso tema é isso. Quando a gente começa a falar em perdão, em liberdade, em relacionamento, é muito comum que nas nossas mentes começa a povoar a ideia do chefe, do patrão, do parente indesejado, tá? Porque quando se fala em perdão, ninguém lembra, quase não lembra da pessoa que ama, porque com ela tudo já está resolvido. Tá? Mas vamos pensar em se tratando do perdão, naquela pessoa, naquele espírito, porque quando a gente pensar em pessoa, a gente tem que pensar que nessa pessoa tem um espírito encarnado, e esse espírito está ali por determinação da justiça e da misericórdia divina, né, que nos concede a oportunidade reencarnatória para o reajuste. Tá? Então é muito importante pensar nessa pessoa, que talvez seja ela, por mais que a gente não ame, que a gente não goste, que a gente deseja ver distante dela, talvez seja ela a principal causa da nossa reencarnação, tá? Então vamos trabalhar nesse sentido hoje. Perdão e liberdade. Amor diferenciado e amor indiferenciado. Aqui no Kardec teve uma palestra uns 15 anos atrás, Benjamin Teixeira de Aguiar. Excelente palestra, e ele falou sobre isso, sobre esse tema. Ele diz que até um determinado momento na nossa escala evolutiva, nós desenvolvemos uma relação personalizada com os indivíduos, com a pessoa. Um amor diferenciado. Diz ele que existem dois padrões básicos de afeto. O amor diferenciado e o amor indiferenciado. O amor diferenciado é aquele amor por pessoas, por determinadas pessoas. Tá? É o amor da mãe pelo filho, do filho pela mãe, da mãe pela filha, do pai pelos filhos, dos irmãos pelos irmãos. Tá? Por que diferenciado? Porque faz diferença. Eu amo mais fulano do que Beltrano, né? É isso que acontece. Tá? Esse amor, mesmo sendo diferenciado, ele pode se tornar um amor incondicional, que é no caso da mãe, do amor da mãe pelos filhos. Tá? Quem que acorda à noite para ficar ao lado do filho quando está chorando? Quem passa noites em claros, né? Quando o filho está com alguma febre? Quem renuncia à própria vida pelo filho? É a mãe. Tá? Então veja, mesmo sendo um amor diferenciado, ele também é um amor incondicional. Tá? Por isso que Chico Xavier diz que o amor humano que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe pelos filhos. Tá? O amor indiferenciado já é o amor pela humanidade. Um amor que não faz diferenças. Muitos espíritos na Terra deram exemplo desse amor indiferenciado. Jesus foi um deles. Quando estava na casa, não lembro se é de Simão Pedro, de quem que era, quando foi lá a mãe e os seus irmãos buscá-lo. Porque até então Maria ainda não havia compreendido a vida missionária de Jesus. E até aquele momento, até antes da crucificação, ela tinha por Jesus um amor materno, de mãe, um amor carnal. Só depois da morte de Jesus que ela foi entender a vida missionária dele. Mas antes disso não, tanto é que ela foi buscá-lo. Né? E ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa pergunta não queria dizer que ele estava desprezando quem estava lá fora. Mas sim que o mesmo amor que ele tinha pela mãe e pelos irmãos, ele também tinha por toda a humanidade. Tá? Por isso que é o amor indiferenciado. Nós ainda, no nível humano, nós temos ainda sempre uma quedinha para gostar mais de uma pessoa do que do outro. Tá? Chegará um momento que o amor diferenciado,
ele vai se fundir no amor indiferenciado. E nós não teremos mais aquela predileção por pessoas. Tá? Nós amaremos todos por igual, mas isso numa escala evolutiva mais alta, é claro. Né? Então, o que é o perdão, acima de tudo? Tá? Tá na revista Reformador. O perdão é a chave gloriosa de acesso à consciência tranquila para a instalação do reino de Deus em nossos corações. Isso é o resumo do perdão. Tá? Chave gloriosa de acesso à consciência tranquila. Só a consciência tranquila é que dá o sono calmo, o sono pacificador. Né? E a instalação do reino de Deus em nossos corações é a promessa de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Né? Então, quando falamos em perdoar, nós estamos falando, na verdade, já de começar a colocar ali os primeiros tijolinhos da construção do reino de Deus em nossos corações. Tá? O que é mais sublime, né? O que é mais importante? Perdoar ou pedir perdão. Perdoar é a forma mais sublime de crescer, e pedir perdão é a forma mais sublime de se levantar. Tá? Isso é uma mensagem do Espírito Caio Lúcius, pela médium Maria Alva Fernandes. Essas palavras do Espírito resumem a nossa vida na Terra. Que ele diz assim: a vida a cada momento nos surpreende, colocando-nos junto a pessoas as quais nem imaginamos a importância que terão na consolidação do nosso destino. Se a gente pensasse nisso, a gente olharia com outros olhos os relacionamentos humanos. Porque a gente não faz ideia ainda o quanto as pessoas são importantes na consolidação do nosso destino. E qual é a consolidação do nosso destino? O que nós atingiremos um dia? A perfeição, não é? Fomos criados simples e ignorantes, e um dia atingiremos a perfeição. O que permeia essa simplicidade e ignorância até atingirmos a perfeição é justamente a capacidade que temos de nos relacionar com as pessoas. Nós só evoluímos através do outro, do relacionamento com o outro. Tá? Somente no decorrer dos acontecimentos é que iremos perceber que tudo obedece a um plano inteligente. O que é o plano inteligente? O plano de Deus. Tá? De planejar a nossa vida, a nossa vinda à Terra. De formar a constituição da nossa família, das pessoas que virão, que reencarnarão no mesmo contexto familiar. Né? Tudo isso tem que ser pensado. Planejamento reencarnatório. Né? Nós precisamos pensar muito nisso. Tudo foi divinamente organizado e planejado. Né? Veremos mais para frente, em outro slide, que a reencarnação, ela não erra de endereço. Tá? Então, obedece a um plano inteligente, que a cada momento nos surpreende, com situações nem sempre agradáveis, mas que, na verdade, acaba nos proporcionando um bem muito grande. Lá na frente, né? Fala, poxa vida, né? Ainda bem que eu perdoei, porque aquela pessoa foi a principal causa da minha reencarnação. Então Deus planeja a nossa vida e coloca o irmão que amamos, o pai que veneramos, a mãe, o filho que amamos, os colegas, tá? Para dar a doçura da vida. Pensou reencarnar só entre inimigos? Se com os amigos a vida já não é tão fácil, imagine só entre inimigos. Então, a justiça divina, ela age, mas juntamente com ela vem a misericórdia. Justiça e misericórdia.
Por isso que todo trabalho no bem sempre nos coloca no caminho de Deus e do entendimento de suas leis e dos seus propósitos de vida. Tá? Emmanuel diz: quando a justiça divina nos procura para acerto de contas e nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Justiça e misericórdia. Enquanto a justiça cobra, a misericórdia observa o que nós estamos fazendo. Tá? Poxa, o cara tem dificuldade, mas está se esforçando para perdoar, para amar o próximo. Tá? No livro No Mundo Maior, esse livro ele narra a história de espíritos na Terra e na vida espiritual. Ele diz, numa missão socorrista, André Luiz e Calderaro, e uma relação de ódio entre duas pessoas aqui na Terra. Um ódio mortal. Porque o ódio mata, não sei se vocês sabem, mas mata. Tem pessoas que morrem de ódio. Tá? E nessa situação constrangedora, Calderaro diz assim para André Luiz: André, o ódio diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade mais agravante do que todos os canhões da terra atirando de uma só vez. Ele é mais poderoso entre os homens para complicar a paz e complicar os problemas, para destruir a paz e complicar os problemas, mais do que todas as guerras conhecidas por toda a humanidade. Na revista Reformador trata desse assunto, de agosto de 99. E ele diz assim, o autor desse texto, que essas palavras de Calderaro não está dizendo respeito somente àquelas pessoas que revidam ofensas, que agridem quando são agredidas, que ofendem e magoam quando são magoadas. Mas falam também para aquelas que, tendo apenas o desejo ou a vontade de revidar uma ofensa, elas conseguem se calar, mas bebem do veneno destilado pelo próprio ódio. Por isso que o perdão é libertador. O perdão, ele impede que nós nos alimentemos do nosso próprio veneno. Jesus associa o reino de Deus ao perdão. Associa o reino de Deus ao perdão. Pois como ele deixa bem claro em todos os seus ensinamentos, a celeste edificação da alma é um estado de consciência, marcado pela paz, pela alegria e pela tranquilidade. Pela alegria de viver e pela tranquilidade. Por isso que aqui está, o reino de Deus, ele está dentro de vós. Tá? Não tem como adentrarmos um reino de paz com o coração carregado de mágoa. Não é falta de caridade dos espíritos superiores. Aquilo que aconteceu em nosso lar, que a mulher bateu a porta, não foi porque os espíritos foram impiedosos, mas a vibração que ela carregava no coração não permitia que ela adentrasse. Agora, aqui na Terra, se formos pegos um dia pela curiosidade e querer saber para onde nós iremos quando desencarnarmos, vocês já sabem o endereço? Certinho, sem erro. Para onde a gente vai? Sem pretensão, eu sei. E eu sei para onde todos nós iremos. Hã? Umbral? Sei. O endereço certo é esse. Nós iremos para onde o nosso pensamento nos conduzir. É para lá. Tem pensamentos bons?
Tem pensamentos de amor, de justiça, de caridade? Tem bons sentimentos? É claro que não vai para um lugar ruim. Entendeu? Só que não tem como enganar lá, né? Ah, eu era bonzinho lá na terra, tal. Não tem, é vibração, não é palavra. Aqui consegue enganar, né? A gente entra em qualquer lugar, tendo uma boa lábia, não entra? Né? Mas lá não, é vibração. Tá? Então vamos lá. Amai os vossos inimigos. Preciso acelerar aqui, porque senão não termino. O tema perdão é tão importante para nós, que os espíritos da codificação reservaram um capítulo inteiro só para isso. Capítulo inteirinho. Só para nos ajudar a entender as dificuldades de relacionamento com as pessoas. Que é o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. A gente passa muito rápido essa leitura, né? E continua, né? Porque às vezes a gente vive com as pessoas como se a doutrina espírita não tivesse exercido nenhuma influência sobre a nossa vida, né? A gente continua sendo normal, não muda, mesmo sabendo que o outro é a causa principal da minha vinda à Terra, que eu preciso amar, né? Até na reencarnação isso acontece. Mas amar os inimigos é possível? É possível? Você acha que é possível amar os inimigos? Então você vai para o céu. Mas é possível amar os inimigos? O inimigo mesmo. É possível amar? É, né? Aqui dentro tudo pode, né? Mas na prática que é diferente, não é? Na teoria sim, mas na prática mesmo. Eu vou mais longe. É possível doar a vida por um inimigo? Desejar morrer no lugar dele? Aí pegou pesado, né? Mas digo que é. É possível amar o inimigo e muito mais, desejar estar no lugar dele no momento da desencarnação. E quem responde isso é o tempo. O tempo. O tempo que se chama futuro, se chama eternidade, se chama infinito. Reencarnação. A reencarnação diz que sim. Eu já fiz essa palestra, muitas pessoas contestaram. Falaram, não, de jeito nenhum. Impossível. Amar o inimigo? Não. Eu nunca vou amar aquela pessoa. Jamais. E doar a vida por ela é impossível. Eu disse, você vai amar sim. De uma forma extrovertida, é claro. Porque um dia você vai pegar esse espírito no seu colo e vai ter um amor tão grande por ele, que se um dia ele ficar doente, você vai desejar estar doente no lugar dele. Se um dia ele morrer, você vai desejar ter morrido no lugar dele. Porque esse espírito um dia vai ser seu filho. E a vida vai passar. E a gente vai amar. Um dia vai amar. O meu propósito pode ser que não seja o de amar o inimigo, mas o de Deus é. E a paciência de Deus é infinita, né? A nossa é limitada, mas a dele é infinita. Então, isso aqui é uma reflexão no exame do perdão. Tá? Então, a gente pensa em perdoar. A partir de hoje, então, eu vou perdoar. Mas eu preciso pensar como, né? Como? Porque a gente precisa dizer o que, mas dizer como também, né? O que fazer para ser melhor? Perdoar. Mas como perdoar? Então, precisamos passar por essa reflexão. Reflexão íntima, né? No exame do perdão. Porque às vezes a gente está guardando ressentimento por alguém, mas o culpado maior é nós mesmos. Tá? Então nós precisamos nos sujeitar a um desapaixonado autoexame. Tá? Se o nosso irmão agiu contra nós, isso estamos nos colocando na condição então de pessoas ofendidas, tá? Incapazes até de ofender. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de uma ação impensada e que foi desenvolvida por nós mesmos.
Já pensou nessa possibilidade? Pô, o sujeito veio e disse barbaridade, me ofendeu pra caramba, me xingou, quase me bateu. Mas o que causou isso? Será que a principal causa? Mas eu não fiz nada para ele. Como não fez? Você humilhou o cara na frente de todo mundo, chamou a atenção dele, você vive pegando no pé do sujeito, como não faz nada? Então a vida é de ação e reação. E a gente fica às vezes, não fiz nada. Como não fez? Então, se eu descobrir que isso, embora ele tenha me ofendido, mas eu sou o principal causador, eu preciso ter suficiente coragem para ir até ele, mesmo sendo ofendido, e pedir o perdão. Tá? Mas se eu for realmente inocente na situação, o dever cristão é nos colocar na condição de oferecer o perdão, tá? E dar a ele as possibilidades de refazer, de reconstruir, de corrigir, abrindo as portas da reconciliação. Porque a gente mesmo erra, né? A gente falha. Como é que vai exigir do outro virtudes que nem eu ainda consigo possuir? Né? Essa quarta situação aqui, o dano que fomos ofendidos atingir a coletividade, a sociedade. E o Brasil vive hoje essa situação de constrangimento geral dos brasileiros em relação à política. Né? A gente percebe isso. Paira no Brasil um ódio. Tá? É o desemprego, é as situações, o alto preço das coisas. Então tudo isso se transforma em vibração. Tá? A gente não faz ideia o quanto que o nosso pensamento ruim cria essa vibração e não contribui para que tudo se transforme para melhor. O espírita, ele precisa ser um elemento de influência positivo. Se nós falamos em amor, nós precisamos vivenciar esse amor. Nós precisamos nos transformar na mensagem que a gente prega. Então, nós temos que entender que as leis divinas são superiores. Mas nessa hora, nos dá uma sensação de fracasso. Já perceberam isso? Nós sentimos fracassados porque nós chegamos à conclusão que o maior culpado somos nós mesmos. Porque estão lá quem a gente colocou no campo da política, estou falando agora. Mas estou falando em relação a essa vibração ruim que está pelo Brasil. Então essa sensação de fracasso acaba nos visitando. Eu sou o culpado, né? Eu não votei direito, eu não soube votar. Tá? O Darcy Ribeiro, que foi antropólogo, viveu a sua vida em função da educação e dos índios. Ele fala assim, veja a conexão com essa ideia de Darcy Ribeiro, com o que está acontecendo hoje, o clima de decepção que para no Brasil. Ele diz assim, fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Tá? Então, se a nossa situação de desemprego, às vezes até de miséria, está ruim, imagina a situação de quem é o causador de tudo isso. Então a gente tem que pensar bem na posição que a gente ocupa nessa hora. Tá? Então, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Tá?
reconcilia-te o mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho. É Jesus que disse isso, né? Quando Jesus... Ai, o que eu fiz aqui? Eu voei. Quando Jesus diz que nós devemos reconciliar com os nossos adversários ou inimigo, enquanto estamos com ele no caminho, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias da existência atual, mas para evitar que ela se perpetue nas existências futuras. A gente não conta aqui na Terra somente com os inimigos encarnados. Nós contamos também com a presença dos inimigos desencarnados, do qual nós não reajustamos nas existências anteriores. E vem na forma do cobrador, do obsessor. Né? O sujeito fala assim, poxa, eu tenho tudo na vida, gente. Eu tenho um bom emprego, tenho família, tenho uma condição social favorável e não tenho paz. Tá? É que essa foi construído em existências passadas. Né? São as perturbações do qual a gente não se dá conta. Perturbações espirituais de inimigos com os quais nós não reconciliamos enquanto estávamos com ele no caminho. Por isso que a oportunidade terrena é sagrada para isso. Tá? Então é os inimigos do mundo invisível. Tá? Então antigamente quem pedia para perdoar era o pastor da igreja, o bispo, o padre, o dirigente espírita, né? Porque estava ligado somente à condição da religiosidade. Hoje a área da saúde já indica o perdão. Tá? Então no livro dos Espíritos fala isso. Se a gente pode pedir perdão a Deus, né, na questão 661, a gente fala isso no Pai Nosso, não é? Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então pode-se utilmente pedir perdão a Deus? Aí ele diz que Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de conduta. Né? As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então Deus prefere que eu perdoe do que eu peça na oração que Ele me perdoe em função do perdão que eu dou para o outro. Então a prática é bem melhor. Tá? Nem todos os males se revelam com clareza. As doenças. Falta de perdão é a principal causa das nossas doenças. As chamadas doenças psicossomáticas. Né? As doenças da alma que reflete no coração. Soa no corpo. E onde vem a doença. Tá? Então a gente tem aqui essa situação, causa da depressão. 350 milhões de pessoas no mundo têm depressão. 350 milhões. Se fosse montar um país só com os depressivos do mundo, seria a quarta maior população do mundo. Só de depressivo. Tá? E afirma a ciência e os espíritos que a maior causa é a falta de perdão. Tá? Então é o ressentimento, a dificuldade de conceder o perdão, capacidade de perdoar. Tem um grupo que não perdoa nunca, não adianta. Eu morro, mas não perdoo. Verdade, isso acontece. Tá? Tem um segundo grupo que não consegue perdoar no momento, mas perdoa depois. Né? Passou aquela raiva, né? Depois perdoa. Por quê? Perdoou. Porque não conservou a raiva. Né? O que é o ódio? O ódio é a raiva em conserva. Ficou com raiva do outro e ficou remoendo aquilo, conservou e vai alimentando, transforma-se em ódio. Tá? E os que perdoam, que é um grupo muito pequeno,
O Isaías, claro, fala isso. Tá? Então passa por essa situação. A consequência do não perdão é ignorância, falta de conhecimento. Porque se a gente conhecesse mesmo o quanto que o perdão é uma medicação que não se encontra na farmácia, e o quanto faz bem, a gente se esforçaria para, pelo menos, dar início a isso. Então, a ignorância é a falta de informação, falta de conhecimento. Então, a pessoa odeia mesmo, porque não sabe o quanto isso está lhe causando prejuízo. Tá? Então, isso vai gerar o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Tá? E, às vezes, se estressa por... Já ouviu falar em picuinha? Coisinha pequena? Né? Coisa de nada. Isso destrói longas amizades, grandes amizades. É o caso dos dois amigos, desde a infância. Moravam na roça, viveram juntos, foram criados juntos, cresceram juntos, sempre moraram vizinhos. Casaram, constituíram família, filhos, e mantiveram sempre aquela harmonia. Mas gostavam de pescar os dois. E um dia estava lá pescando os dois, naquela calma, naquela tranquilidade. De repente um fala assim para o outro: olha, do outro lado do rio. O outro olhou e falou: o que você está vendo lá? Olha lá, você não está vendo? Ele falou: não, olha se mexendo do outro lado. O outro falou: ah, que bonitinho. É um patinho. Ele falou: não, compadre, não é patinho não. É uma pata. Ele falou: não, compadre, que lá é um pato. Compadre, que lá é uma pata. Você não está vendo que é uma pata? Eu estou te falando que é um pato aquele lá, rapaz. Você não conhece? O outro fala para você que lá é um pato. É uma pata. E ficou brigando os dois. Por causa do sexo do pato. Até que um ofendeu o outro. Falou: você é sempre assim mesmo. Você sabe tudo. Tudo é você que sabe. Você é melhor que todo mundo. Entendeu? Você sabe mais que todo mundo. Já estou cheio de você por causa disso. Brigaram e foram embora. Brigaram por quê? Por picuinha. Romperam uma amizade longa. Cada um foi para o seu lado. Não pescaram mais juntos. Você vê que tem situações que a gente pode mudar, que a gente pode relevar. Gustavo, o outro falar: é verdade, compadre, é pato mesmo. Mas no fundo ele fala assim: é pata. Eu sei que é pata. Mas a minha amizade por ele vale muito mais do que o sexo do pato. Né? Então, o não perdão, a irritação, a cólera, moléculas de emoção, toxinas venenosas, hipertensão, AVC, gastrite, câncer, gera tudo isso. Fica pingando na nossa mente. De volta eu falei, é como se fosse um conta-gota, né? Fica ali pingando. Ódio, 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 ódio. Aí adoece. Mas tira esse líquido venenoso e coloca perdão, compreensão, amizade, amor, vida, e fica isso pingando 24 horas. A nossa vida muda completamente. E para melhor, é claro. Então, perdoar é reparar as energias danificadas pelo pensamento enfermiço. Tá? O perdão é capaz de drenar todas essas energias doentes, que são as causas das doenças. Tá? Ninguém é capaz de perdoar o outro sem reparar suas próprias energias. Então, já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Às vezes é preciso da intervenção da família. Já pensou? Você vê que a pessoa está ficando doente porque ela não perdoa? Procura orientação médica, a psiquiatria, a psicologia. Existem remédios até que ajudam a serenar um pouco a alma do indivíduo, para que ele possa alcançar o perdão. Então, às vezes, os filhos precisam intervir nessa situação. Foi o que aconteceu com os dois amigos. 20 anos depois, os filhos já haviam crescido, porque eles tinham sofrido a consequência disso desde a infância. Já ouviu falar isso daí? Né? Você não vai na casa do seu amiguinho mais. Por quê? Porque eu não gosto do pai dele, não gosto da mãe dele. Eram grandes amigos, mas por causa de um pato, os dois brigaram, os filhos tiveram que viver distante dos seus amigos. Né? Mas um dia esses filhos cresceram com juízo,
E decidiram então fazer com que os dois pais se reencontrassem nessa existência, para que eles não partissem da terra levando mágoa e ressentimento um do outro. Fizeram uma festa sem que eles soubessem e planejaram um reencontro. E deu certo. Os dois se reencontraram, se abraçaram, perdoaram e ficaram amigos novamente. Percebe-se como que deu certo quando a família interviu, não deixou a situação que ele tomasse conta somente, né? Mas vamos lá. Preciso andar depressa que tem mais alguns slides. Então a família é o alicerce espiritual das tuas vitórias no mundo. Tá? Eurípides fala que no coração governado pelo amor de Jesus não há lugar para a dignidade ferida, porque a dignidade do discípulo do Evangelho brilha acima de tudo no perdão incondicional das ofensas e no serviço incessante à extensão do bem. Aí é a convivência. Espírito, irmão José, a convivência. E a gente culpa a convivência. O culpado não sou eu, mas é a convivência que me colocou junto do outro. Se não fosse o outro, não tinha esse problema. Eu viveria em paz, né? A convivência é a arte de administrar as diferenças. É isso que é a convivência. Deus criou a convivência para isso. Para um aprender com o outro. Tá? Nas dificuldades. Não existe convivência sem desapontamentos. Não tem. Né? Mente blindada. Aí que está a mente blindada. A mente se fecha. E não se abre para isso. Na possibilidade de uma vida melhor. Né? O que a pessoa diz? Eu não perdoo, está acabado. Ela está doente, tomando remédio. Não consegue dormir. Tá? Mas não perdoa. Não adianta tomar calmante para dormir se a gente não procurar entender o que está tirando o nosso sono. Não adianta. Né? Mas blindou a mente. Foi o que aconteceu com os dois amigos. Depois de 20 anos voltaram à amizade de novo. Amizade plena, real, bonita. Mas resolveram pescar novamente. E estavam lá pescando os dois. Naquela calma, no mesmo lugar. Naquela tranquilidade. Aí um fala para o outro assim: compadre, eu estou aqui pensando numa coisa. Estou inconformado, compadre. Como é que pode uma amizade tão bonita como a nossa? De dar inveja nas pessoas. E a gente ficar 20 anos sem conversar por causa de um pato. Por causa de um pato, compadre. O outro, é verdade, compadre, só que tem uma coisa. Não era pato, não. Era pata. É a mente blindada, tá vendo? Não muda, tá? E Einstein disse que a mente que se abre a uma ideia nova, a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. Tá? Não existe amizade sem a prova da decepção. Seu melhor amigo um dia vai te dizer não. Aí a pessoa fala assim: ah, então eu não amo mais. Já ouviu falar isso? Eu amava tal pessoa, mas ela me decepcionou tanto, mas tanto, que eu não amo mais. Então não amava. O amor, para ser amor de verdade, ele tem que ser incondicional. Senão é paixão. Nós estamos ainda na esfera do gostar do outro. Por isso que a gente se decepciona. O amor não. Um ser apaixonado, ele espera retorno, reciprocidade. Para ele ser feliz, o outro tem que amar. O outro tem que corresponder às suas expectativas, às suas necessidades. Senão ele não é feliz. Quem ama, não. Quem ama é feliz porque ama. Independente desse amor ser ou não correspondido. Então a gente não entende ainda. Quando fala que deixou de amar, é porque não amava. Tá? Só gostava.
A afinidade entre os espíritos nasce dos conflitos superados. Se o teu nível de exigência extrapola, é natural que sempre termine em frustração. Pessoa exigente demais, né? Exige perfeição do outro, vai sempre terminar em frustração. O perdão desarma a vingança, murcha o ódio e liberta o coração. Você terá decepções em seus círculos de relacionamento, mesmo com os quais guardava julgar maior soma de afinidade. Para que isso aconteça, existe uma palavra mágica. Qual que é? Vocês sabem? A palavra mágica chama-se compreensão. Né? Se compreendermos as pessoas em suas necessidades e limitações, partindo do princípio que cada um dá aquilo que tem, de acordo com o seu estágio evolutivo, a gente não vai se decepcionar, agindo com a compreensão. Mas ainda somos tolerantes. A tolerância não é compreensiva, mas a compreensão é tolerante. Nem sempre a tolerância vem acompanhada da compreensão, mas quem compreende sempre tolera. Existe uma diferença muito grande entre tolerar e compreender. Você pode tolerar o dia inteiro o seu chefe, por conveniência. Mas isso vai, mesmo você ter tolerado, você não vai ter uma noite tranquila. Mas quem compreende, deita e dorme. Quem compreende que ele está nas condições dele. Ninguém dá mais do que pode. Então, quando conseguirmos tolerar, vamos pensar na importância da compreensão. Tá? O problema não é o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. É isso que é o problema. Não é o teu chefe ter gritado, xingado, te humilhado na frente de todo mundo. É o que você vai fazer com isso depois. É isso que vai gerar o problema. Tá? Sofrer não tem nada a ver com acontecimentos, mas com nossa reação a eles. Tá? Muitos espíritos voltam para dizer que ama, porque não disse quando estava na terra. Tá? Então, a gente sempre se depara com essa situação na vida, né? A pessoa fala assim, tá? Você está falando em perdão? Está falando em amor? Vai em casa então. Fica um dia lá em casa. Com meu marido, com minha esposa. E tudo isso vai para o chão, vai para a terra. Conheço pessoas que são incapazes de amar, incapazes de perdoar, ela diz. Então não há coração tão perverso que não deixe se tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Então vamos colocar essa situação, tá? Pessoas que nós julgamos incapazes de ser merecedoras do nosso amor, do nosso perdão. Madre Teresa diz assim: as pessoas que amamos merecem o nosso perdão, mas a que não amamos precisam dele. Né? E vamos colocar nessa situação então. Já ouvi muito disso. Vai lá conhecer, fica 1 hora com ele, você vai ver se dá para amar. Gandhi diz isso. Gandhi, ele joga por terra essa teoria de que tem pessoas que são incapazes de ser amadas ou incapazes de amar. Gandhi diz assim: não existe um coração, uma alma ou um espírito tão perverso, tão mau, que não se entregue pela força do amor. Entendeu? Não existe um coração, uma alma, seja do filho, do marido, de quem for, da filha, da mãe, do pai, seja quem for. Não existe uma alma, um espírito tão perverso que não se entregue pela força do amor. Se ele não se entregar, não é porque o coração, a pessoa, seja tão endurecida assim, mas porque o amor
não foi suficientemente forte para promover essa mudança. Então nós estamos falando já de um amor que está ao encontro das esferas divinas. O amor renúncia nessa hora. Tá? Então o perdão é o mais alto nível da capacidade de amar. Tá? Já vou encerrar agora. É isso. O perdão é o mais alto nível. Aí vai chegar um dia que eu vou dizer assim, mas espera aí, eu amei na terra. Amei meu filho, minha filha, meu marido, meus irmãos, meus amigos. Sim, meu irmão. Você amou uma comunidade inteira. Mas quem você precisava amar, você não amou. Por isso que você está nessa condição aqui, na vida espiritual. Estava tudo pronto para dar certo. Mas você se deixou levar pelo egoísmo, pelo orgulho. Né? Ninguém cresce sem amar. Só o amor dá o verdadeiro sentido da vida. Então aqui, para encerrar agora, esse slide eu usei em outra palestra aqui mesmo. E vou usar em mais. Então é isso que é o amor, tá? O amor que renuncia. Porque amar quem nos ama é uma tarefa até prazerosa. Mas o que nos engrandece como espírito é amar quem ainda nós não conseguimos amar. Então o Natal é o momento para isso. Para deixar que Jesus faça parte da nossa vida. E que no nosso coração seja governado por Ele. E que governe o coração também do outro. E que a gente consiga, ainda nessa vida, alcançar essa virtude. E chegarmos na terra e sermos conduzidos para o mundo espiritual por uma consciência tranquila. Aí sim, a gente vai saber o endereço certo, não só na terra, mas para onde a gente vai, quando partimos daqui. E a Dora Encontra escreveu isso, que fala sobre o amor. Tá? O amor se muda, se adapta, se transforma, se sublima, mas nunca desiste. O amor pode estar triste, agitado, aflito, cansado com os atritos do dia a dia. Mas se for amor, nunca esfria. O amor tudo sofre, diz Paulo, e nunca se acaba. Mesmo ofegante, prossegue. Mesmo ferido, perdoa. Mesmo desacreditado, insiste. E mesmo rejeitado, resiste. O amor tudo pode, tudo alcança. Força divina que nos move e nos transfigura. O amor é feito de eternidade. Ódio, raiva, rancor, um dia vai passar. O que vai ficar na nossa vida é só o amor. Que o amor de Jesus nos abençoe e que Ele seja sempre o mestre em nossas vidas. E que tenhamos já desde agora um Natal de muita paz. Muito obrigado.